Se me pedissem para fazer uma lista dos meus livros preferidos, com certeza esse aqui entraria no top 10. Oi gente, tudo bom? Eu acabei de terminar de ler esse livro do Joel Dicker, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, e eu amei esse livro. Eu já imaginava que eu fosse gostar bastante da obra, porque eu sei que ela é bastante elogiada. Esse autor sueco, ele é super premiado, muita gente já tinha me recomendado outras obras dele. Eu comprei esse livro já tem um tempo, mas ele estava rolando aí na minha estante, até que eu falei, vou dar uma chance, e eu não sei porque eu não li antes. Ele é um thriller, ele é um suspense, ele é aquele livro de investigação que você vai descobrindo informações e pistas sobre algo a cada nova página. Ele tem um tipo diferenciado de narrativa, achei muitas coisas que foram colocadas aqui inovadora, me surpreendeu muito o final e eu vou te falar, foi sem dúvida uma das melhores leituras que eu já fiz, especialmente desse gênero de investigação, gênero policial, mas de verdade eu gostei tanto que eu vou ter que reavaliar as minhas posições de livros preferidos, porque ele com certeza entrou na minha lista. É uma excelente recomendação para você que gosta de um bom livro, gosta de ler, e eu vou falar um pouquinho por que eu gostei tanto. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre a verdade do caso Harry Quebert, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo e faz com que ele chegue para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Aqui embaixo está marcadinha também todas as minhas redes sociais e na caixinha de comentários comenta para mim se você já leu esse livro, já leu outras obras de Joel Dicker, se você tem alguma recomendação de leitura para me fazer, que eu vou ler e depois trago aqui um comentário. O livro A Verdade sobre o Caso Harry Quebert conta a história do Marcos, que é um jovem escritor que fez muito sucesso durante a publicação do primeiro livro dele, mas que atualmente ele está entrando numa crise. Ele não consegue escrever a próxima obra dele e ele está sendo super pressionado pelo agente e pela editora. Até porque lá nos Estados Unidos eles têm esse costume de pagar antes o escritor. Alguns escritores que são muito famosos ganham adiantamento, ganham milhões de dólares para escrever alguns livros e ele tá nesse patamar, ele namora mulher famosa, ele dá altas festas no apartamento dele super chique, ali perto do Central Park, então ele tá vivendo um sonho, porém ele tá vendo que ele tá prestes a perder tudo isso porque ele não consegue mais escrever. E ali, numa daquelas tentativas de tentar melhorar a escrita, conseguir ter um pouco mais de inspiração, ele resolve procurar o antigo mestre dele, o antigo professor, que realmente foi quem mudou a vida dele, abriu os horizontes. Durante o livro a gente tem vários momentos de flashbacks, né, de lembranças que ele teve nessa interação com esse professor, que é o Harry Quebert, que é quem dá o nome à obra. Ele vai até a cidadezinha ali mais no interior dos Estados Unidos, onde ele tem esse contato com o Harry mora lá há muitos anos nessa casa, que é uma casa beira-mar que ele comprou, e ali naquele momento ele passa a ter um pouco mais de inspiração, só que a partir do momento que ele sai dali, um pouco depois já rola um escândalo porque o Harry contratou alguém para fazer um serviço no jardim e os empreiteiros acabaram escavando ali aquela terra e encontraram um corpo. Só que não é um corpo qualquer. Na verdade, é a Nola Kerringer, que é uma moça de 15 anos que desapareceu ali da cidade em 1975. Então ela tá há muitos anos desaparecida, ninguém sabia o que aconteceu com ela, e ali encontraram as ossadas dela ali depois de muitos anos dentro do terreno do Harry Quebert, na casa dele. Só que, para piorar tudo, ali junto do corpo, ali junto dos restos mortais dela, foi encontrada uma mochila, e dentro da mochila existia um exemplar, o rascunho da obra mais famosa do Harry. O Harry é escritor também, ele é super renomado e ele ficou super conhecido com um livro chamado As Origens do Mal. E lá no corpo, dentro da mochila dele, estava o original desse livro. Então tudo leva a crer que o Harry realmente foi quem machucou a Nola, que fez alguma coisa com ela e acabou no final matando ela, enterrando ela no quintal. Só que o Marcos conhece muito o Harry, ele tem um apego muito grande por ele, porque ele foi o professor dele, foi o mestre dele, ele recentemente teve esse contato novamente com ele, ficou hospedado ali na casa, então ele não consegue acreditar em tudo isso.
Então o que ele faz? Ele vai para a cidade onde existe essa casa, onde o corpo foi encontrado, e começa a ajudar a polícia na investigação. Como ele já frequentava a casa do Harry desde a adolescência, desde a época que ele fazia faculdade, ele já conhece ali os moradores, ou pelo menos tem uma noção sobre eles, o que facilita esse contato. E a gente vai acompanhando essa investigação junto com ele, a gente vai tendo o olhar do escritor ali naquele momento. Então ele vai participando nas entrevistas, ele vai conversando com todo mundo. Além disso, ele vai encontrar também o Harry dentro da prisão, e lá ele também vai entendendo o que foi acontecendo. E a principal questão em tudo isso é que a Nola tem 15 anos e o Harry, em 1975, tinha mais de 30 e estava apaixonado por ela. Inclusive, ele alega que o livro As Origens do Mal, que foi esse livro que foi encontrado rascunho junto com a Nola e que fez tanto sucesso e foi o divisor de águas na carreira dele, foi escrito inspirado no relacionamento que ele teve com a Nola. Falando assim o geral da obra, não dá muito a entender o quanto ela é complexa, o quanto ela é cheia de ramificações e camadas. Parece até uma história simples de investigação, mas vai muito além, porque a gente passa a conhecer a fundo os moradores ali da cidade. A gente não tem tantos personagens assim, então a gente consegue ir muito mais a fundo na definição de características deles. A gente passa a conhecer as controvérsias e as coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Esse caso da Nola envolve muita coisa, tanto é que ao longo da obra a gente vai tendo diversos plot twists, diversas reviravoltas, em especial na terceira parte, porque a gente tem 3 partes ao longo do livro. A primeira em que a gente vai entendendo essa investigação, depois a segunda tem uma grande mudança, onde vão aparecendo outras novidades na investigação, e na terceira, então, você não vai conseguir largar o livro depois que você chegar nessa parte final, porque cada vez mais vai chegando informações. E apesar de ser um livro super comprido, ele tem acho que mais de 400 páginas, eu peguei aqui para ver, ele tem exatamente... nada, tem quase 600 páginas, 562 páginas. Ele é um livro bem comprido, mas assim, você não sente que nada é muito arrastado e também que a leitura flui muito fácil, você não percebe essa quantidade de informações. E eu acho que, como diferente de alguns outros autores que às vezes escrevem livros tão grandes e no meio acaba tendo alguns anticlímax, algumas informações que são um pouco de barriga ali no meio, sabe, só para encher linguiça, não é o caso desse livro. Tudo que tem aqui depois é explicado. Tanto que ao longo da trama são feitos diversos levantamentos, diversas dúvidas são levantadas e até o final do livro, eu te garanto, tudo vai ser explicado. Eu, pelo menos, não achei nenhuma dúvida ou alguma mistério, que foi colocado ao longo do livro que ficou em aberto no final. Eu achei que o autor foi muito sensato e conseguiu não só explicar todas as tramas paralelas que existem ali no livro, como também sabia o momento exato de explicar. Tanto é que quando chegou no final eu fiquei pensando, caramba, mas eu já sei tal informação e tal informação, mas falta um outro detalhe. E não é que ele explica? Até a última página você entende tudo que tem ali na obra. Eu adoro ficção assim, que não te deixa tanta coisa em aberto assim, embora algumas coisas em aberto eu acho ok, mas não é o caso. Realmente é muito aprofundado, todas as informações que tem aqui, tem um mistério novo a cada página. E eu achei também interessante porque é um livro diferenciado na questão mesmo cronológica, porque a gente passa a algumas ações a revê-las de outra forma, de outro ponto de vista, e também algumas informações, algumas coisas que vão acontecendo, a gente primeiro tem a versão da pessoa contando aquele fato e depois a gente tem o complemento daquela ação acontecendo e a gente sendo testemunha, sabe? Sendo narrado em terceira pessoa. Então aqui nessa obra tá cheia de linguagens diferentes, tem muita metalinguagem, então tem coisas aqui no livro que você vê que está sendo trazido de dentro de outro livro, porque no geral a gente está falando de 2 grandes escritores, que é o Marcus e o Harry. Então é um livro que enaltece muito o livro, sabe? O ato de escrever, o ato e a profissão de ser escritor, o quanto isso é importante, o quanto isso é gratificante, mas também complicado.
Então é muito mais do que uma obra somente de investigação policial e de suspense. Eu comentei que ele tem uma narrativa diferenciada, né, onde às vezes mostram coisas em primeira pessoa, às vezes tem aquela continuação da história, a gente como testemunha daquela narração em terceira pessoa, e eu gosto também porque ele tem um ritmo diferenciado, tanto é que ele tem 31 capítulos e você começa a ler o capítulo 31 e depois você vai chegando até o final e o final é o primeiro capítulo, entende? E eu achei que isso às vezes era um pouco firula demais do autor, mas depois no final, especialmente no último capítulo, que é o primeiro capítulo, você entende o porquê que ele fez isso e tem uma razão para esses 31 capítulos. Em cada começo de capítulo também tem uma conversa, uma interação entre o Harry e o Marcus no passado, porque como eu comentei, o Harry era um mestre, né? Ele era um professor do Marcus. Então ele começa a dar algumas dicas e essas dicas são excelentes também para você que está começando na carreira de escritor ou tem vontade de expressar seus sentimentos através das palavras, da escrita. Então tem vários momentos ao longo do livro que eu grifei, que eu marquei. É aquele livro que provavelmente você vai querer fazer anotações porque ele tem várias informações no meio que são interessantes, inclusive para a nossa vida. Então eu adorei. Você cria uma empatia com os personagens muito grande, porque eles são muito reais. Mesmo os personagens principais, que tem aquela coisa meio de herói, ou aquela coisa de vamos proteger esse personagem, eles são falhos, eles têm seus efeitos, então você consegue se identificar em muitos deles, sabe? Você consegue enxergar pessoas reais neles. Então acho que é por isso que esse livro traz essa questão de afinidade com a história e com os personagens que fazem parte dessa história. E logo no começo eu comentei que a verdade sobre o caso Harry Quebert ia entrar na minha lista de livros preferidos e realmente vai entrar, porque é uma obra muito interessante, é uma obra muito legal, me prendeu muito. E é engraçado pensar que, se você hoje me perguntasse meu livro preferido, eu provavelmente ia te falar que é o livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que eu amo demais esse livro, já li 2 vezes, vira e mexe eu tô relendo alguma parte, porque realmente é muito interessante. E depois que eu terminei de ler e eu coloquei na minha cabeça que esse livro entrou no meu hall de livros preferidos, eu vi que existe uma conexão entre as duas obras. Talvez até isso seja um dos motivos de eu ter gostado tanto. Enquanto A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que inclusive eu recomendo que você leia, enaltece o leitor, é um livro que fala sobre livros também, enaltece o ato de ler e o quanto isso é revolucionário, o quanto isso é importante para a vida das pessoas. Esse aqui enaltece muito nas entrelinhas o ato de escrever, o quanto você, escritor, é importante para a sociedade, o quanto o escrever é libertador. E é engraçado que essas duas obras tenham entrado no meu hall de preferidos e as duas tratam de assuntos tão semelhantes. Talvez por isso eu tenha criado uma conexão tão grande. Então, provavelmente, se você gosta de ler e de escrever, você também vai gostar bastante dessa obra. Então é isso, gente, fica aqui como dica pra você. Inclusive esse livro já foi adaptado para seriado, ele tem atualmente acho que são 11 episódios disponíveis na Globoplay. Eu ia assistir, mas depois que eu gostei tanto do livro, depois que eu terminei de ler, eu falei assim, eu não vou assistir a obra, porque eu tenho medo de me decepcionar, de terem deixado diferente. Então fica aqui como uma dica pra vocês, mas não é uma recomendação diretamente, porque eu não assisti, eu não sei se tá fiel ao livro, se é tão bom quanto o livro. Mas o livro sim, eu posso falar com propriedade, leiam, porque é ótimo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, se você quiser que eu faça um vídeo falando dos meus livros preferidos e apontando por que eles são tão bons, eu adoro ver esses vídeos pela internet, então se você tiver esse interesse, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo com meus 10 livros preferidos. Vai ser muito difícil classificar, mas eu prometo que eu vou tentar. E comenta também quais são os seus preferidos, eu vou adorar saber, eu adoro discutir leitura, então se vocês são leitores ávidos como eu, comenta aqui na caixinha de comentários, a gente vai fazer uma amizade legal. Um grande beijo e até o próximo!